Bora falar do Timão e a escalação para o Majestoso. Tem os valores da negociação com o Matheus Pereira, o volante que veio lá do Fortaleza, e novo reforço. Tem chance de segurar? O Corinthians precisa vender, né, Fernandinho? Não tem como. Conseguiu apresentar o Gabriel, porque saiu de um transfer ban agora, mas tem outros batendo a porta, né? A gente sabe disso. O Corinthians está numa situação complicada ainda financeira, o título ajudou muito, né? Esse fluxo de caixa, mas o Breno Bidon é um ativo que o Corinthians vai precisar negociar, porque ainda tem a dificuldade financeira, não está resolvida. Está aí, a gente sabe que precisa diminuir a folha salarial mensal do time, e uma das soluções é essa. Valorizou o menino, está em alta, aproveita, vende e vai arrumando a casa. É o que o Corinthians precisa fazer. Além dele, o Guinegão e também o André, nesse momento, eu acho que o Bidon é o cara que está mais em evidência, mas tem esses meninos aí também que podem render alguma coisa para o Corinthians. É difícil falar em venda nesse momento, um time campeão com a dificuldade que tem, a iminência do Yuri Alberto também sair no meio do ano. Cara, é muito complicado, mas é uma realidade. E aí você vê que o técnico tem que se virar cada vez, mas quando ele acha um time, já não tem o mais. É duro. E valorizou, né? É a hora, né? O título valoriza, né? Eu venho falando do Bidon já faz uns 2 anos, já para mim é um dos principais jogadores do Corinthians. É um menino de muita qualidade, parece que já está no profissional há mais de 10 anos, a bola não queima no pé dele, não foi por causa da jogada do ano passado, mas é um jogador muito diferente. Tive a oportunidade de assisti-lo em loco, né, contra o São Paulo. É um menino que joga muito, aquilo que o Dorival falou, em movimento, não tem uma posição fixa, é um ativo importante do Corinthians. Agora, o próprio Marcelo Paes falou que precisa vender, né, Fernandinho? Por mais que o torcedor não queira, é uma realidade do clube. Eu acho que você já começa na frente quando você expõe isso. Você é claro com o torcedor que, por mais que você queira ficar, existe uma dificuldade financeira que ela tem que ser resolvida, e é da base, é na base, né? E o Corinthians ainda tem esses jogadores na base, né? Tem o Guinegão, tem o Choca que você falou, tem o André que está surgindo agora. Mas são jogadores que têm servido como respiro do Corinthians. Se não fossem essas vendas lá no passado, o Corinthians está numa situação pior ainda, né, Fernandinho? Infelizmente é um menino que acho que é o 3º ano, né, vai para o 3º ano dele do profissional. O torcedor corintiano queria que ele permanecesse, porque é um jogador do terrão, da base, mas a história, né, toda do futebol brasileiro não permite que jogadores da base fiquem muito tempo, né? A gente pode voltar aqui e olhar um pouquinho no retrovisor, olhar para o Palmeiras. O Palmeiras teve o Hendrick, que é um clube mais organizado, mas às vezes assim teve que vender e tem vendido aí a rodo, né? Tem um menino agora também que está para sair. O Alan. Então, é o Alan. Então o Corinthians precisa vender também para fazer essa equação, porque senão a conta não fecha nunca, né? Diferente, né? O técnico vai ter muito trabalho, porque se realmente o Bidon sair, já perdeu o Maicon. Jogadores titulares do time. O meio-campo é o cérebro do negócio, né? A alma do time. Já tem que começar a pensar como resolver isso. É uma bucha aí pro Dorival Júnior. Mas é aquilo, Fernando, o Corinthians é um grande time, né? Então, os jogadores, quando param para analisar, eles veem o clube, né? Claro, vem sempre a questão de salário e tudo mais, mas todo mundo quer jogar no Corinthians, né? É um clube gigante, é um dos maiores do mundo, né? Então, certamente vai conseguir suprir. Agora, não tem jogador fácil no mercado, Fernando. Até jogador ruim tá caro, até jogador ruim tá difícil de contratar. Então, se perder o Bidon, realmente vai ter um pouco de dificuldade de achar um atleta do mesmo nível dele, porque realmente ele é muito diferenciado. O Vitinho, ele é da base do São Paulo, eu confesso que eu não lembrava dele. Ele jogou apenas 2 jogos como profissional, né, no São Paulo. Foi negociado com o Atlético São Luís, no México, e recentemente se transferiu para o Tijuana. A negociação ela seria livre de custos, né? Ele se liberaria de lá, vindo apenas pelo salário, com um salário não tão alto, então obviamente isso interessa ao Corinthians, mas a informação é de que ele foi oferecido. Todo mundo sabe que o Corinthians está no mercado, ainda mais jogadores com essa linhagem, com essa característica, jogadores de beirada, de velocidade, de escape, do 1 contra 1, de buscar transição, que é o que o Dorival quer para mudar um pouco o perfil do elenco, porque não existia esse jogador na temporada passada, e aí como todo mundo fica sabendo que o Corinthians está atrás, derrubou o transfer ban, chegou o Marcelo Paes, os empresários se mexem, e ele foi oferecido. O Corinthians está avaliando
porque tem que agora passar pelo scout, pela comissão técnica, todo mundo entender de que ele pode realmente ajudar, o modelo de negócio tem que ser interessante para o clube, aí a partir daí começa uma negociação. Então é só para a gente trazer a informação de que há um monitoramento, há uma avaliação, há uma análise nesse sentido, de que ele pode sim ser contratado até pela, digamos, oportunidade de mercado que surge. Vitinho, vocês lembram dele? Vou botar aqui a imagem dele, porque eu realmente não lembrava dele, até porque ele pouco jogou aqui, né? Mas eu olhei algumas imagens, um jogador de lado de campo, de força física, que chega à frente e tal, finaliza. Gostei, assim, das imagens que vi. Vamos ver, né? Vamos ver se avança e tal, e se ele consegue corresponder por aqui. Deixa eu te falar dos valores envolvidos na negociação do Matheus Pereira. Via algumas pessoas confusas aí. O Corinthians, sim, está pagando um valor de R$1.800.000 nesse custo de empréstimo do Matheus Pereira para que ele venha jogar no Corinthians por uma temporada. Porém, esses R$1.800.000 em 12 suaves prestações de R$150.000. Mesmo assim, ao final do ano, se o Corinthians exercer a opção de compra, esse valor é abatido do valor final para você adquirir o jogador. Então, não deixa de ser algo interessante. Ok, você vai... Se o cara não der certo, bom, é o risco que todo negócio tem. Agora, se ele vem aqui e performa, o Corinthians quer comprá-lo, ele já vai ter pagado R$1.800.000 durante toda a temporada de 2026, porque aí isso abate no valor. Então, nesse sentido, e aí o Rian, sim, o Corinthians segue pagando os salários dele para ele jogar no Fortaleza, mas isso também entra na negociação. Isso também acaba sendo abatido se o Corinthians quiser adquirir o jogador em definitivo. Então, isso é importante a gente tratar aqui do Matheus Pereira, que está no bid. Está no bid, inclusive pode estrear diante do São Paulo neste domingo no Clássico Majestoso. Acho muito difícil, né? O cara desembarcou ontem, ele estava treinando já há alguns dias aí, mas já começa como titular. A questão é que o Dorival está sem o Ranieri, está sem esse cara para abrir o meio-campo. E às vezes ele coloca o Carrilho, às vezes o Charles e tal. A gente tem que entender o que o Dorival vai querer fazer no primeiro grande desafio de 2026. A gente está falando de um clássico contra o São Paulo que viveu dias turbulentos no extracampo, mesmo assim conseguiu, né, através do Conselho Deliberativo, afastar o presidente Júlio Casares. Mesmo assim, na quinta-feira, com toda a pressão, o time venceu o São Bernardo dentro de casa com gol no finalzinho do Luciano. Então eles estão embalados e estão talvez até, né, agora um pouco mais tranquilos, né, ou não, né, mas com o aspecto político sendo resolvido. O Casares está afastado, vai ter que ter nova eleição. Tem uma Assembleia Geral daqui 30 dias no pátio, né, para definir se ele vai ser empichado mesmo ou não. De qualquer forma, tem uma crise, mas uma crise que começou a ser contornada, ainda mais dentro de campo com a vitória sobre o São Bernardo. Então, o Corinthians, primeiro, vai jogar um clássico, né, que nunca é fácil, dentro de casa, tem uma supremacia em relação ao São Paulo, historicamente lá, dos confrontos. Acho que só tem uma vitória do São Paulo em, sei lá, 15 jogos, uma coisa assim. Mas o São Paulo está um pouquinho mais motivado depois da vitória no último jogo e, né, não dá para ceder pontos aí nesse Campeonato Paulista, porque você pode ficar para trás. Diante disso, o Matheus Pereira está relacionado, pode fazer a sua estreia. Mas, Rodrigo Garro não se recuperou totalmente ainda da cirurgia no punho. A gente já imaginava que ele não tivesse à disposição. O Memphis Depay trata de um edema ósseo no joelho, também não está à disposição. O Ranieri, ele voltou a treinar com bola, estaria à disposição, mas eu não sei se o Dorival vai levá-lo para o jogo. Então ele acaba ainda sendo dúvida para a gente ter uma ideia, né? E mesmo que ele for, acho muito difícil que ele jogue. Então não contaria com o Ranieri também. E muito menos o Martínez, que está lá na Venezuela, pode ser até envolvido na troca pelo Alisson do São Paulo, mas isso ainda não está, né? O martelo ainda não está batido. De qualquer forma, o Martínez também está fora. Garro, Memphis, Ranieri e Martínez. Jogadores importantíssimos, né, que foram campeões da Copa do Brasil não tem muito tempo, né, que isso aconteceu. Então a escalação: Hugo Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Gabriel Paulista, né, como opção dessa vez. Meio de campo. Começamos a mudar, né, a tentar entender como é que vai ser esse meio de campo. Acho que o Charles vem fazendo a primeira e vem fazendo bem. Aí você tem o André Carrilho. Aí você tem o André,
acho que tem que ser titular. Esse menino André é muito bom. Então, Charles, André, Carrilho e Bidon. E no ataque o Yuri Alberto com o Guinegão ou o Vitinho. Aí você escolhe aí qual deve ser o ataque titular. Com o Vitinho, com o Guinegão. O meio de campo, vou repetir. Charles, André, Carrilho e Bidon. Acho que esse é o meio campo. E o Matheus Pereira pode entrar ali fazendo a sua estreia, se não começando o jogo no decorrer da partida. Jogaço, hein? Corinthians e São Paulo nunca é amistoso. A gente tá falando da terceira rodada, mas o bicho tá pegando já. O calendário já começou a toda. Tem até troca de jogadores entre eles e tal. Vamos ver o que acontece. Fala galera, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e o mais importante, ativar o sininho de notificação. Para quem está chegando agora e não conhece o canal, esse canal aqui é do Timão Corinthians, sempre trazendo notícia para vocês aqui todos os dias, então senta o dedo no like e ativa o sininho de notificação, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês aí no espaço do comentário do canal, é importante a participação de vocês, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Quem puder compartilhar o canal com os amigos também para ajudar o canal a crescer, começou agora, então dá essa força aí pro canal, eu agradeço demais, tá bom? Vou ficando por aqui, assim surgir notícia a gente volta e joga aqui no canal. Então, ó, ativa o sininho, tá aí, ó, verifique se você é inscrito. Um forte abraço, valeu!